uma criança inteligente para você? Seu filho é inteligente? Vamos pensar sobre isso. Eu sou Selma Cravo, quero conversar com você hoje sobre inteligência humana. A inteligência que a gente vê no filho da gente, que a gente pensa assim, nossa, como que ele aprendeu isso? Não sei de onde tirou. Fala cada coisa. Olha como é que ele sabe isso. Ou ouviu outro dia alguém comentando alguma coisa e passa 2, 3 dias a criança puxa o mesmo assunto com todos os detalhes, um assunto que às vezes ele nem é do dia a dia muito dele, algo extremamente diferente. Falou de uma astronave e aí ele está ali falando daquilo com você. E você percebe a inteligência dessa criança. Uma criança bem novinha, já às vezes criança de 2 aninhos, aí você ensina as letras, né? Costumo falar disso. Ensina as letras para a criança e ela já sabe todas as letras, reconhecer. Será que essa criança é inteligente acima do normal? A criança aprende, vamos por partes, né? A criança aprende tudo que a gente ensina. É como uma esponja que chupa tudo do ambiente. A criança que aprende a letra, o nome da letra, ela está apelando, foi ensinado a decorar o nome desta forma. Ela aprende aquela forma e relacionar com aquele nome. Isso é o que menos tem valor para a inteligência da criança. Vamos supor, se estivéssemos colocando numa escala de valores os aprendizados da criança. Aí eu poderia dizer, então, que tudo que eu aprendo decorado, associando o nome disso para aquilo, é algo muito básico. Realmente, ela aprende que isso é uma caixa, ela reconhece uma caixa e dá o nome de caixa. Dar o nome às coisas, aos objetos, às pessoas, é um uso da memória básica do ser humano. E a criança, logo que aprende a falar, já aprende a usar esse artifício na inteligência dela. Portanto, nós, adultos, supervalorizamos um conhecimento da criança quando ele é intelectual. Já observaram que às vezes a gente quer tanto ensinar a ler e escrever que a gente supervaloriza o conhecimento das letras. A supervalorização do intelectual na criança faz com que a gente ensine muitas habilidades, muitos conceitos não tão necessários para aquela idade. Como, por exemplo, uma criança de 2 anos, vou dar um exemplo de uma criança bem novinha, mas já tem autonomia, 2 anos, 2 anos e meio, ela sente fome, vai até a cozinha, pega uma banana e come, sozinha, sem falar nada. Ou vai lá no armário, abre o armário, pega a bolachinha que está lá, porque ela sabe que tem uma bolacha naquele armário. Ela já aprendeu. Você considera isso um ato inteligente? Sim, para uma criança bem nova desse jeito, muito inteligente. Ela sacia uma necessidade dela com um aprendizado social, com algo que ela já viu que tem lá. Tem a bolacha, tem a banana. É um comportamento que está demonstrando a inteligência da criança. E aí ela aprendeu como? Aprendeu imitando, aprendeu vendo, aprendeu através dos órgãos do sentido, experimentando. A experiência na vida da criança faz aprendizados incríveis, incríveis. Então a gente não pode ficar muito preocupados em ensinar tanto para a criança tão nova o alfabeto, os números, as cores,
as formas. Tem pais que ficam extremamente preocupados com isso. Nós temos que estar preocupados com as características de cada idade. E cada idade tem características, tem coisas, tem habilidades, comportamentos que ela vai ter que dar conta naquela idade. Como, por exemplo, um bebezinho com até 6 meses já está sentando. Se meu filho não está sentando, eu vou estimular a sentar. Vou colocar almofadas, travesseiros ao redor para que ela sente. Não preciso ficar ensinando a sentar com 2 meses, porque aí eu vou estragar a coluna da criança. Mesma coisa para o andar. Tem criança, bebezinho, e a mãe fica soltando o peso da criança nas perninhas. 2, 3 meses e soltando o peso aqui na perninha, no colo. Você está forçando um músculo na perna da qual ela não dá conta ainda. Mas a criança que já está em pezinho, que fica em pé escalando o sofá, escala o próprio berço, aí só falta ela aprender a ter equilíbrio para andar. Eu vou estimular a andar. Eu vou proporcionar que ela segure nos móveis, que ela seja ajudada a caminhar. Aí sim eu estou estimulando aquilo que é próprio para a idade. Mesma coisa fala. Começa a falar com 1 ano e meio, tá? Já balbuciando bastante palavras. Palavras ainda com sons de 2 sílabas. Mamãe, ela fala mamá, mamã. E vai soltando cada vez mais sons, emitindo mais sons. Eu vou estimular essa fala para que ela fique correta, que ela fique completa, que ela consiga falar frases inteiras. Aí eu vou observando a inteligência da criança se manifestar. Então, a manifestação da inteligência da criança ocorre através dela responder a cada faixa etária as características próprias da idade. Eu tenho que acompanhar isso com o meu filho para estimular corretamente, senão eu vou antecipar conhecimentos desnecessários. Aí vem uma força que eu chamo de força, assim como vários autores que eu li e aprendi, o quanto que é uma força de aprendizagem na criança, o poder da imitação. Você quer ensinar uma criança até 7 anos a se comportar, a ter uma atitude correta, socialmente correta, eu tenho que provocar a imitação. Eu vou ensiná-la e proporcionando a imitação. E aqui eu estou falando de outros tipos de inteligência, não só a inteligência cognitiva, mas a inteligência social, da convivência e a inteligência emocional. Hoje fala-se muito em competências socioemocionais, né, gente? Competência socioemocional virou uma moda. Ensinar essa competência para a criança. Ela tem que ser competente social e emocionalmente. E isso é verdade. Não é para ser somente moda, não. É para a gente se preocupar em ensinar. Sim. Hoje as crianças, momento de pandemia que ficou muito tempo isolado, assim que conseguir a convivência novamente, ela irá aprender regras de convivência que irá provocar para ela prazeres e desprazeres. Regras que ela às vezes não quer cumprir e ela terá que aprender o limite do outro, até onde o outro vai. E às vezes ela vai se chatear a tal ponto dela se recusar a brincar. Ela vai dizer, não, eu não quero fazer, porque eu estou brava. Ela não sabe dizer o que ela está sentindo, mas ela acaba reagindo na negação da atividade que você está propondo. E aí vem as atividades da escola, que vão atacar justamente a inteligência cognitiva, né, da criança. As atividades que ela tem que pensar para resolver, que ela tem que pintar de certa cor, ela vai ter que ligar, vai contar, contagem de rotina, atividades que vão ajudá-la a ter mais atenção, mais memória, mais conhecimento de vários conceitos, objetivos de desenvolvimento da criança.
que você irá receber da escola para fazer, se for aula online ou aula presencial, e a criança tem que estar como? Emocionalmente equilibrada para realizar essas atividades. Essa emoção é uma inteligência também. Hoje a reflexão é, meu filho é inteligente, mas é inteligente em todos os sentidos? Como está a inteligência emocional do meu filho? Como ele é quando ele é frustrado? Como ele se comporta? Será que a aprendizagem dele cai quando ele está nervoso? Vamos falar assim? Eu não gosto da palavra nervoso, sabe? Eu acho que a gente julga a criança. Quando você fala, ele está nervoso, ou ele está irritado, ele está... Todo julgamento negativo, eu estou colocando na criança uma tarja dizendo que ele é aquilo. E não, eu tenho que dizer que ele está daquela forma. Ele está triste, ele está sem vontade de fazer aquela atividade. E o que está acontecendo? Então vamos motivá-lo. Por isso, o nosso trabalho de alfabetização, mesmo que eu falo no meu canal, é alfabetização brincando, com o lúdico, porque o brincar é um eixo norteador da vida da criança, da vida. Na educação infantil, o eixo norteador de todo o trabalho do professor tem que ser através do brincar e das interações sociais. São esses dois eixos que a Base Nacional Comum Curricular traz para o professor de educação infantil, que ele proporcione todas as atividades que irão trabalhar a inteligência cognitiva da criança através desse eixo do brincar e das interações. Nunca eu tenho que dar aula para a criança da educação infantil. Essa aula expositiva, uma narrativa, uma aula oral de explicação, isso não cabe para a criança. A criança vai aprender fazendo, brincando, imitando, cantando, fazendo junto com o professor ou junto com o colega. Aí sim ela está aprendendo. Quando eu falo que a criança, que o professor não vai dar aula de forma oral, é para não ter aula expositiva, tá? Não quer dizer que uma atividade que ele está explicando, falando do que será a brincadeira, não tenha que acontecer em sala de aula. É claro que acontece. Tem as rodas de conversa, né? Que as crianças vão aprender a esperar a vez de falar, elas irão aprender a se comunicar através da fala, vão ouvir o professor. Mas nesse momento, tomar cuidado, porque não é para você, professor, ficar falando sozinho. E as crianças te ouvindo por muito tempo. Alguns segundos ou minutos, pouquíssimos minutos, bastam para a atenção da criança já dissipar. Não precisa o professor ficar com uma oratória em cima da criança. Não precisa e não deve. A criança aprende através da imitação como uma força, como um poder da imitação. O poder de você ensinar a criança provocando que ela te imite. Até um jogo, você vai brincar ali, um quebra-cabeça. Você vai montar uma, duas pecinhas para provocar a imitação. Pronto, ela continua com a outra, com a outra. Todo jogo que você vai ensinar, você faz. Não fica estipulando regras. Você quer ensinar uma criança a jogar, você vai jogar junto com ela. Vai jogar, faz junto, faz uma, duas, pronto. A terceira já é dele, já aprendeu, porque ele vai te imitar. Você quer ensinar a criança a guardar as roupas dela no lugar certo, vai lá e guarda junto com ela. Você guarda junto uma vez, duas vezes, na terceira ela já está fazendo. Você quer ensinar a criança a se alimentar, você se alimenta junto com ela. Professores, às vezes, não querem se alimentar, ou diretor de escola, de educação infantil, já vi vários, que rejeitam que o professor coma junto com a criança. A criança tem que imitar alguém para aprender a comer corretamente.
O adulto é a melhor pessoa para ensinar corretamente. Então, o adulto tem que pôr um prato, sim, e comer junto com a criança. Lógico que ele está comendo bem devagar, sendo visto e atendendo as crianças da mesa. Aí sim provoca a imitação. O professor tem que usar de estratégias adequadas para provocar essa imitação, que é uma força, é um poder. E você, pai, mãe, também pode usar dessa força de imitação. Você pode e deve usar tudo que você quer ensinar. Aí vem a questão das falas, porque nosso filho é inteligente, nosso filho está ligado, ele está ligado e conectado o tempo todo. Às vezes ele está super entretido na brincadeira dele e os adultos conversando, de repente ele fala algo que tem a ver com o que os adultos estão falando. Já viu isso? Essa inteligência existe ali, está perto de você. Então, cuidado com os comentários perto da criança, principalmente se você estiver falando dela. Esses dias meu netinho falou, vocês estão conversando, falando de mim, né? Eles são muito espertos, estão conectados mesmo parecendo não estar. Então, cuidado com a nossa fala, cuidado com as palavras de baixo calão, que os pais, às vezes, sem querer, soltam e tem uma criança ali aprendendo. Criança de 3, 4, 5 anos está conectadíssima. Gente, é uma esponjinha, sugando tudo do ambiente. Tudo que ela recebe entra num ambiente fértil, que é nosso cérebro, entra e penetra pelos ouvidos, pelas sensações. Tudo pode acontecer nesse corpo fértil. É um corpo saudável, um corpo que não tem limitação, não tem uma dificuldade visual ou dificuldade auditiva, sensorial nenhuma. Essa criança vai aprender tudo do ambiente, coisas boas e coisas ruins também. Aí a gente ensina o tempo todo, ensina e aprende com ela, se você souber ouvir também essa inteligência dessa criança. Então, existem comportamentos, convenções sociais, modelos de convivência social que a gente estabelece para a criança. E, às vezes, a gente quer cobrar de nosso filho essas convenções. E cada criança é uma. Cada criança tem o seu jeito de ser, a sua individualidade. Nós não podemos moldar nossas crianças todas para serem robozinhos iguais. Ai de um professor que queira sua classe homogênea. Que é isso? Todos os alunos no mesmo estágio de desenvolvimento. Isso é um horror. Cada criança tem o seu momento e sua aprendizagem tem a ver com o seu ritmo de desenvolvimento. O seu momento é único. Existem características para cada idade, mas existem faixas longas para essa característica se desenvolver, para essa habilidade se desenvolver, como é a alfabetização. Tem criança que com 4 anos já está desenvolvendo a consciência fonológica, já reconhece sons dentro das palavras, começa a reconhecer palavras. E tem criança que só vai desenvolver essa habilidade lá com 6 anos, outras acima de 7. Mas o estímulo precisa vir desde cedo. E esse estímulo não sistematizado na educação infantil, mas provocado, planejado, vindo de uma forma brincante, lúdica, desenvolve muito a inteligência. Essa inteligência que naturalmente, sem estímulo externo, ficará estacionada. Não se desenvolve sem estímulo. Por isso a preocupação de estarmos com aulas online sem a intervenção dos pais. Os pais precisam intervir na formação do seu filho. Os pais hoje são extremamente necessários para fazer atividades com a criança, para acompanhar a atividade que vem da escola, que vem a atividade tentando deixá-la a mais gostosa possível para não haver rejeição. Porque a inteligência emocional aí está em jogo. Está em jogo.
A inteligência emocional é a que vai dar aquele ânimo, aquela vontade, né? A vontade de aprender. Aí eu preciso educar essa criança, provocando então, vou repetir aqui, o poder da imitação, para que eu provoque experiências exitosas nas crianças, comportamentos que não sejam moldados como padrão, convenção social, comportamentos dela, respeitados, para que ela aprenda e se desenvolva plenamente no seu pensamento e na sua fala, para que ela queira, tenha vontade de aprender, para que ela desenvolva a si mesmo a partir de sua intervenção, da sua mediação. Então, com tudo isto que eu coloquei aqui para vocês sobre inteligência, é para que a gente reflita principalmente que inteligência não é só inteligência cognitiva, que inteligência, hoje, nós temos que considerar muito a atitude da criança, comportamento da criança, posturas, a capacidade de resolução de problemas. Então, não é só um pensamento cognitivo, e sim uma condição que envolve a inteligência, a emoção, razão e emoção. Essa dupla no ser humano vai acompanhar a vida inteira. A vida inteira. E nós queremos o nosso filho inteligente, mas inteligente com capacidade de resoluções de problemas, de equilíbrio emocional, de equilíbrio e sustentação de comportamentos dentro de um trabalho social, de uma ação onde ele é requisitado, onde ele é solicitado a atuar. Aí sim você vai ver seu filho atuante, participativo, participando de aspectos sociais, de festa, de desafios, de trabalhos de grupos. Aí ele vai crescer plenamente. Esse é o objetivo fundamental de uma educação integral. Uma educação que visa o ser humano integral. É disso que estou falando. Então, me acompanhe. Todos os dias tenho conteúdo como esse, conteúdo gratuito no meu canal. No final do mês, às vezes a cada 2 meses, estou abrindo uma turma do curso Alfabetizar Brincando, que é um curso que eu ensino você a alfabetizar seu filho em casa. Mas independente do curso, aqui nós temos vários conteúdos gratuitos. Também você pode se inscrever no meu canal, selmacravo.com.br, e fazer lá, deixar lá o seu comentário, fazer download dos materiais que eu tenho no meu site, e aqui nesse vídeo deixe seu comentário, faça a sua observação, se você também observa seu filho tendo essas reações que eu dei exemplo hoje, se seu filho também manifesta a inteligência completa, não só a cognitiva, mas a emocional, a social, todo esse aspecto que envolve uma criança atuar na sociedade e ser feliz, que é o que a gente quer, né? Nosso filho ser feliz. Tá ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.